Marcos, capítulo de número 27. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. Só a primeira parte, só o primeiro versículo, melhor dizendo. E disse-lhes Jesus. Todos acharam? Marcos 14, versículo de número 27. Amém? Diz assim: e disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Amém? De novo. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. A gente vê o que Jesus fala sobre quem? O cabeça. Ou, porque Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Amém, igreja? Aleluia. Ele diz que ferindo o pastor, as ovelhas se dispersarão. É por isso que hoje em dia a igreja é o reflexo do pastor. Amém? Por quê? Porque o alvo do diabo é os pastores. Amém, igreja? Não é nem os membros. Os membros ele vem e tenta, mas os pastores, quando eu digo assim, quando eu digo desta palavra, é porque eu quero dizer sobre o que é ser um líder espiritual ou um obreiro na casa de Deus. É isso aí. Porque nós temos que ter cuidado. Porque para ser um obreiro, aleluia, nós temos que saber que nós vamos lidar com coisa que é eterna. As almas são eternas. As almas são eternas. E o foco do maligno será a vida do pastor, do obreiro. Porque quando atinge ele, atinge o resto. Amém? Então, analisando a Sagrada Escritura, nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 28, vai dizendo assim que o apóstolo Paulo dá uma exortação: bispos, olhai por vós, vós mesmos, e depois o rebanho. Olhai por vós e depois o rebanho. Por quê? Porque nesses últimos tempos nós estamos vendo aí pastores frustrados, pastores com depressão, pastores suicidando,
pastores que não conseguem liderar, pastores com problemas conjugais, pastores com problemas pessoais, pastores caindo na prostituição, pastores casando com outras mulheres, pastores líderes que são fracos espirituais e não oram e não buscam mais. Não é assim que nós devemos levantar a liderança. Amém? Por quê? Porque se analisarmos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê um preparo na vida dos irmãos. Vamos falar só dos 12, porque os 12 foi o princípio. Jesus andou com eles 3 anos, e durante 3 anos Jesus orientou a eles. Vocês podem analisar que eles foram chamados para serem discípulos de Jesus e depois se tornaram apóstolos. Apóstolo significa testemunha. E quando eles andavam com Jesus na terra, eles ainda não jejuavam, eles oravam pouco, mas Jesus mandou ir ainda. Vai, prega o evangelho. Vai, mandou 10 e depois mandou 70. Ide, e em meu nome, ele deu poder e autoridade. Vocês vão pregar, Mateus capítulo 10, versículo de número 7 a seguir, pregando o evangelho, curai os enfermos, amém? Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, aleluia. E ele diz mais: de graça recebeste, de graça vos dai. Pela fé, os discípulos sem jejuar, amém? Sem orar direito, ia, pregava, fazia, mas eles tinham iniciativa de fazer. Aí quando eles voltaram, Jesus falou para eles assim, em Lucas, capítulo de número 10, versículo 17, eles voltaram 70 com alegria, dizendo: mestre, em teu nome os demônios nos sujeitam, em teu nome nós fizemos maravilhas. Ele disse o que? Estejais primeiro contente com o seu nome escrito lá na glória, aleluia. Jesus está falando o que? Liderança. Você, quando vir todos os dias para a presença de Deus e se levantar diante de Deus, você tem que estar primeiro, quando pisar os seus pés no altar, preocupado se o seu nome está escrito no livro da vida. Porque senão não vai adiantar pregar, não vai adiantar curar, não vai adiantar fazer maravilha, não vai adiantar trabalhar dia e noite lá fora e depois chegar dentro da igreja. Você tem que saber se o seu nome está escrito no livro da vida. Resolve nada. Amém, igreja? Eu estou bem? Meu nome está escrito no livro da vida? Por isso que as lideranças hoje estão fracas, porque eles não vêm para a presença de Deus com esse pensamento. Eles não sobem os púlpitos com esse pensamento, eles não lideram com esse pensamento, eles não cuidam das ovelhas com esse pensamento. Então, ferirei o cabeça, ferirei o pastor, e as ovelhas dispersarão. Amém, igreja? Aí a palavra de Deus vai dizendo: nós somos cabeça da onde? Nós somos pastores de quem? Seus primeiros discípulos são seus filhos. Os primeiros discípulos são os que estão em torno de você. Os primeiros discípulos são os que estão ao seu redor. Os primeiros discípulos são aqueles que estão mais próximos. Esses são os seus discípulos na terra. Amém, igreja? E você, como homem que tem a sua casa, os que não têm, vai aprendendo. Você é pastor dentro da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Amém, igreja? E o alvo do diabo primeiro é você. Aleluia, dentro da sua casa, porque se ele te arrebentar, a família toda vai desabar. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus está dizendo realmente que o homem
1 Timóteo capítulo de número 3, ele tem que estar primeiro investindo na sua casa e no seu lar, depois na obra de Deus. Se esse cuidar bem da sua casa, terá cuidado bem da obra de Deus. Mas lá é uma pergunta: se o tal não cuida bem de sua casa, será que poderá cuidar da obra de Deus? Então é por isso que vemos hoje em dia estes escândalos na face da terra. Saiba bem, você é o cabeça da sua casa. Você tem uma grande responsabilidade: levar a sua família em sujeição para a glória, porque Deus vai cobrar primeiro da sua casa. A palavra de Deus diz, até mesmo no livro da epístola do apóstolo Pedro, que o Senhor Deus primeiro, Ele começa a julgar os de dentro da casa. A palavra de Deus vai dizendo que o julgamento já começou dos de dentro da casa. Então é dentro da nossa casa que Deus vai querer requerer tudo de nós, aleluia. Então, por que liderança fraca? É porque começa no seio do lar. Começa homens que são mais frouxos, mulheres que comandam, mulheres que administram. A palavra de Deus vai dizendo aqui: mulheres, sabe o que elas fazem? Aleluia. Carregam um botijão de gás na frente do homem, o homem sentado no sofá vendo televisão, não tem coragem. Mulheres que resolvem o problema lá fora. Homem não tem mais masculinidade. A mulher vai lá fora, chegou alguém para uma conta, para resolver um problema, o homem manda a mulher ir lá, vai lá e resolve. Aleluia, glória a Deus. São homens que são desmasculinizados na terra. Aí dentro da sua casa, aleluia, ele não está sendo o homem, aleluia, a qual a palavra do Senhor diz. E assim, na obra de Deus ele não vai ser nunca. Na obra de Deus ele não vai ter domínio, ele não vai ter, aleluia, autoridade. Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Você sabe por que homens estão assim? Olha eles dentro da casa deles, aleluia. A fraqueza é tão grande que na obra de Deus, os homens, olha só, em casa eles são ludibriados, são massa de manobra, e quando chega na igreja ele não consegue segurar a doutrina. Ele passa 1 ano, ele passa 2 anos, ele passa 3 anos, 5 anos liderando. Quando é 7 anos de ministério, 8 anos de liderança, ele começa a afrouxar a doutrina. Homens fracos, que não tem coragem de doutrinar dentro da sua casa, porque começa na esposa. Aí a esposa dele começa a passar as coisas que tem que passar, elas começam a vestir as coisas que tem que vestir, e aí ele não consegue segurar a doutrina, e as mulheres da igreja começam a fazer da mesma forma. Amém, igreja? Homens frouxos do ministério. Aí Deus vai cobrar, vai requerer, porque eles que são o cabeça. Amém? Qual que é o maior foco disso? Você é o cabeça da sua casa. Sim. Então você, no lugar de cabeça, você tem ministério. Um deles é o que? Pastoreio. Você é o pastor. Então dentro da sua casa você tem que pastorear. O que o pastor faz? Conduz as ovelhas. Homens que não pregam a palavra para a esposa. Homens que não têm coragem de sentar e doutrinar as crianças. Homens que deixam os meninos de qualquer forma. Chega exausto do serviço, vai para o sofá e vê televisão. Amém, igreja? Aí a mulher faz janta, os filhos dentro do quarto mexendo com outras coisas, e o homem ali tranquilo, e não fazem mais culto no lar, não doutrina as crianças como tem que, aleluia, ser. E aí o que acontece? Glória a Deus, bendito é o Senhor. Olha o que vai dizendo, aleluia. Jesus Cristo falou uma coisa bem forte e interessante em Efésios 5, a partir do versículo 22, que fala: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo por ela se entregou. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja?
Que tipo de amor é esse que não doutrina? Que tipo de amor é esse que não chama, aleluia, para a palavra, para o conhecimento? Que tipo de amor é esse que não consegue ensinar o caminho que os filhos devem andar e a esposa? Amém, igreja? Aleluia. Se não está fazendo isso, está fora. Amém? Jesus primeiro falou o quê? Ele falou para o homem: dê a vida pela sua esposa. Por que ele está dizendo isso? Ele não falou dê a vida para a obra, porque tem homem que pensa em obra e não consegue nem liderar em casa. Tem homem que já vem para o ministério querendo ser ungido e a casa está derrotada. Tem homem que vem para a obra querendo ser alguma coisa na frente da obra, mas a casa está toda destruída lá. E Deus está falando: tenha cuidado, porque primeiro é a casa, depois a obra de Deus. Doutrina os seus filhos, depois a obra de Deus. Viva na presença de Deus dentro da sua casa, depois a obra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele mandou dar a vida pela esposa, não foi pela obra. A minha esposa, a minha família em primeiro lugar, depois vem a obra de Deus. Amém? Porque assim o reflexo do pastor será a igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém? Senão vocês vão escutar o que estão escutando por aí. Pastores pegam o microfone só para contar a derrota. Um deles colocou, não sei se foi a corda no pescoço ou suicidou, estava pegando o microfone para quê? Vocês não sabem que pastor também sofre? Vocês não sabem o que o pastor passa na vida ministerial? Vocês não sabem o quanto ele geme e chora por causa das adversidades espirituais? Vocês não sabem. Mas se Jesus fosse fazer isso, estava enrolado. Nem na cruz subia. E ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou: ei, sabe para onde eu estou mandando vocês? No meio de lobos. Sabe para onde eu estou mandando vocês? Ele estava falando: ei, olha o que os dois filhos de Zebedeu chegou diante dele, que era Tiago e João, dizendo assim: mestre, quando tu chegares na glória, faça com que nós sentamos um à tua direita e o outro à esquerda. Ele falou: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aí eles pegou: por acaso vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Vocês podem agora beber o cálice com que eu vou beber? Eles olhou para ele e falou assim: sim, mestre. Nem sabia o que era. E ele olhou assim, Deus já revelou para ele no exato momento. Ele já viu o futuro e falou assim: verdadeiramente vós bebereis o cálice que eu vou beber. Aleluia. Mas quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, somente o Pai sabe. Aí eles pegaram, aleluia, no dia certo e na hora certa, foram todos mortos por amor a Jesus Cristo. E eles sabiam que ia padecer necessidade, adversidade sobre a terra. Nós estamos levantando homens frouxos na terra. É por isso que o evangelho anda desse jeito. Cadê a liderança? Aleluia. Ao invés dela liderar como no passado, já diz, aleluia, já observei o servo de Deus, o Davi, dizendo vamos, porque um líder fala vamos, né? Um líder não fala vai. Hoje em dia é não, meu irmão. Você é o grupo do varão, os grupos não sei da quanto, você é líder, então você tem que chamar o povo para ir. Você tem que falar: vamos embora, vamos pegar, vamos fazer. Aleluia, glória a Deus. O pastor fala vamos, amém? Se ele não pode ir, levanta um que tem do mesmo nível, aleluia, para falar vamos, pega. Enquanto isso ele vai para outra direção. Amém, igreja? Porque bombardeio teremos. Vocês estão esquecendo? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aleluia. Vai vir. Então, se você quer ser levantado, prepara, porque a guerra ainda, a batalha é maior. Está pensando o quê? Que o evangelho é de oba-oba? Pode esperar, meu amigo. Bendito é o Senhor. Pelos açoites,
pelas as faces viradas para você. Prepare-se para você ajudar, beneficiar, para você orar por eles serem levantados, eles começarem a ser bem-sucedidos financeiramente e virarem as costas para vocês depois. Se prepara. Aleluia. Mas ele falou: ei, chegará o dia que ele vai vir cobrar os talentos, e aqueles que têm 10 ou 5, ele dará mais 5 e vai falar: entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Não desanima, porque no céu há galardão para nós. Agora, que fraqueza é essa? Eles vão cuspir em nós, virar as costas para a liderança, mas você continua. Aleluia. A palavra de Deus diz que ainda existe solo bom e ainda haverá. Glória a Deus, aleluia. E as sementes que caem em solo bom produzirá na base de 30, 60 e 100 grãos por um. Bendito é o Senhor. Aleluia. Se prepara. Porque você conhece os gananciosos na igreja. Você conhece aqueles que são gananciosos, que basta um pouquinho que Deus der, vai sumir. Você sabe quem são. Não adianta. Porque se negam a Deus, não vai negar pastor, rapaz. Não vai virar as costas. Aleluia. A gente sabe quem dá fruto, quem não quer dar. A gente conhece. Então vivemos dessa forma. E se você é um líder dentro da sua casa, você tem sacerdócio lá. Aleluia. Você sabe qual é a função do sacerdócio? Você sabe qual é a função do profeta? Então nós somos o que dentro da nossa casa, os homens? Sacerdócio. 4 funções: sacerdote, profeta, provedor, protetor. Amém? Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Se não for essa classe dentro da casa, já era. Aleluia. Por que profeta? Por que sacerdócio? Você é um homem de Deus, tem que ser. Sacerdócio é muito importante na palavra de Deus. Porque o sacerdote, ele tem a obrigação de oferecer sacrifício pelo povo. Esse sacerdote oferece sacrifício pelo povo. E a palavra de Deus diz que quando é? De manhã, à tarde e à noite. Aleluia. Todos os dias, a mesma função ele faz, de manhã, à tarde e à noite. Aleluia. Amém, igreja? Se você não ora, não jejua, não consagra pela sua família, você não vai conseguir manter ela de pé. A estrutura dela é fraca. Amém? Então a sua função é o quê? Oferecer sacrifícios espirituais diante de Deus, para que Deus venha zelar da sua esposa e dos seus filhos na terra. Para que Deus venha trabalhar a vida deles também e guardá-los todos os dias. Porque a função também de profeta, o que o profeta faz na Bíblia? Aleluia. O sacerdote é uma função tão importante que ele oferece sacrifício ao Pai. Quando, o que ele faz? Ele pega o cordeiro do povo, coloca no altar e leva para Deus. Você pega o que é do povo e leva para Deus. Aí, aleluia, você tem a obrigação de pegar a sua família, o seu povo, e chegar diante de Deus e oferecer sacrifício para Ele. Aí entra qual na nossa vida? A função de um profeta. Então, primeiro, o sacerdote leva o que é do povo para Deus, e o profeta leva o que é de Deus, porque é a boca de Deus falando pro povo.
Aleluia. O profeta leva pro povo a palavra. Você é o profeta dentro da sua casa. Você tem a função de fazer o quê? Levar a palavra de Deus para o seu povo, para a sua esposa, para os seus filhos, dia e noite, se você é profeta de Deus. Amém, igreja? Está lendo Bíblia? Aleluia. Está lendo Bíblia? Aleluia. Está aprendendo? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que significa na palavra de Deus uma coisa importante? 1 Coríntios capítulo de número 11. A mulher não fala, nem fala na igreja. Se ela quiser perguntar a alguém, ela pergunta quem? O marido em casa, não é? Então o marido tem que conhecer mais Bíblia do que o pastor. O que nós estamos vivendo hoje? Não era nem para a mulher falar. Se quisesse falar, perguntar alguma coisa, perguntasse o marido em casa. O marido não sabe nem Bíblia. Aí sabe o que acontece? Vou levar essa mulher lá para o pastor doutrinar ela. Cria vergonha, rapaz. Você tem que conhecer Bíblia. Não, vou levar essa mulher para a escola, para o estudo bíblico. Que vergonha. Aleluia. Ninguém analisa a escritura direito. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é clara. E ela vai dizendo uma coisa muito importante. Aleluia, bendito é o Senhor. Em Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 22, ele vai dizendo para que o homem venha lavar a mulher pela lavagem da palavra. Meu Deus do céu. O homem tem a função de dar a vida pela esposa. Mas pastor, hoje em dia nós não somos mortos aí não, para mim entrar no meio. Está falando isso não, filho. Está falando assim, ó, Jesus deu a vida pela igreja desde quando ele começou o ministério dele na terra. Ele já começou a se entregar, a dar a vida, a abençoar. Como que é dar a vida? Jesus já veio doutrinando a igreja, ensinando, levando a igreja ao crescimento. Aí ele vai dizendo, até mesmo em Efésios assim, agora você, marido, você tem que fazer assim, lavar sua esposa com a lavagem pela palavra. Amém, igreja? Amém. E essa lavagem é importante. A palavra de Deus é a água que lava. Glória a Deus. A palavra de Deus é a água que lava. Aleluia. A palavra de Deus é a água que lava. E se o homem não tiver essa palavra, ele faz o quê? Na casa ele vai ser frustrado. Maior ogro ignorante, não sabe nem falar. Estúpido. Amém? Aleluia. Sabe o que eu observo na vida de um homem que não conhece a palavra? Ele trata muito com ignorância a mulher. Amém? Ele não sabe sentar com ela e conversar e dialogar. Nem na hora de ir dormir não sabe sentar e falar das coisas de Deus, das coisas do Pai, da Nova Jerusalém. Meu bem, vai ser glorioso, maravilhoso. Não sabe. Não sabe sentar e falar essas coisas. Amém? É só eu quero, me dá, pega lá, isso aqui. Amém, igreja? E a mulher fala, a mulher gosta de falar demais. Eu nunca vi gostar de falar desse tanto. Fala até o canto da boca escumar. E o homem tem que estar ouvindo e falando, né? Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Graças a Deus. A gente sabe que mulher conversa muito mesmo. Se mulher não conversasse tanto, Deus não usava até ela mesma a palavra. Meu Deus do céu. Jesus falou sobre incitar a oração. Ele usou foi uma mulher, usando ela dizendo assim, havia uma certa cidade, um juiz iníquo e uma mulher que ficava na porta dele dia e noite, resolva minha causa, resolva minha causa, resolva minha causa, resolva minha causa. Até que o homem pegou e falou, pelo amor de Deus, eu tenho que resolver a causa dessa mulher, ué. Eu não temo a Deus, nem respeito homem nenhum, mas essa mulher enche tanta paciência que eu vou resolver a causa dela. Tanto que mulher conversa. Jesus ensinou uma parábola de uma mulher. E ele ensinou essa parábola incitando o homem a orar, dizendo, olha, o tanto que a mulher conversa, vocês têm que orar, gente. Amém?
Então ele já estava certo. Até Salomão falou que ela é a mulher rinchosa, a mulher enjoada é como uma pingadeira. Tim, 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 tim. É melhor você morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher rinchosa. É um trem esquisito. Conversa. Fala mesmo. Mulher fala. E o homem tem que estar apto a ouvir. Sabe por quê? Porque dentro da mulher fica coisas incubadas. Aleluia. Mulher, eu costumo dizer que verdadeiramente ela dentro dela é imenso em guardar coisas. E que se ela guardar para si mesmo, ela acaba falando para vizinho, para fulano, para ciclano, contando coisas para gente que não tem nada a ver com a sua vida. Mas se você for um homem dentro de casa, que é amigo, sacerdote, se você é como o Senhor para ela, tudo que ela tiver que contar, ela vai contar para você. Aleluia, que é o amigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ela não precisa falar nada para os outros lá fora. Agora você quer saber uma coisa terrível, sabe o que é? O mundo inteiro pode falar mal de você, meu filho. O mundo inteiro. Mas se a sua mulher falar mal de você lá fora, você já era. Você está destruído, defamado. O mundo inteiro pode falar: fulano de tal é ruim, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. Que aí o povo vai ficar na dúvida: ah, será que é isso mesmo? Ah, eu tenho que ver para crer, né? Mas deixa a mulher falar para ver. Aí falar: ah, não, se a mulher está falando, então observe bem. Amém, igreja? Aleluia. E vós mulheres, obedecei o vosso marido. Vós mulher, obedecei o vosso marido como ao Senhor, diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, está escrito, ao vosso marido como ao Senhor. Aleluia. Amém? Então o homem tem que estar no lugar de Senhor. E como nós observamos a Sagrada Escritura, vemos também que na vida de um cabeça, na vida de um pastor, dentro da casa, porque se não cuidar da casa não levanta. Como é que eu vou pôr um homem na frente da obra que não faz nada dentro de casa? Como é que eu vou levantar um homem que não é um sacerdote, não é um profeta dentro da casa? Vai vir aqui só cantar carochinha, conversar fiado e não vai resolver nada. Amém? Então tem que ser homem dentro de casa, por isso que nós trabalhamos a casa primeiro. Tem um foco muito importante na palavra do Senhor, e eu observo na vida do homem. O homem que vem para a presença de Deus, o líder, o obreiro que está se levantando, ele tem que ficar esperto com 4 coisas. Não, vou contar só 3. Uma delas é prostituição, a outra é ganância e a outra é soberba, é o que rebenta. Entendeu? E esse você tem que ter faro para eles. Você tem que ter faro. Está vendo que um bom líder ele tem faro para essas coisas? O obreiro chega: eu quero ser obreiro. Quer, meu filho? Levantou a mão aí, porque muitos levantou no ano passado, né? Até hoje nós estamos vendo quem que é aí, até hoje nada. Observe bem, ele vem, você tem que ter faro para ele. Se ele é prostituto, se ele é ganancioso, e se na vida dele tem soberba. Se tiver, você consegue tratar isso. Se o pastor não olhar isso, ele levanta uma cobra dentro do ministério. Ele levanta, porque quando ele levantar, receber óleo na cabeça, você espera. O que ele vai aprontar? Amém, igreja? É sempre assim. É sempre. Então eu observei isso na vida das pessoas. Tem que ter cuidado. Uma delas é o que? Prostituição. Tenha cuidado. Porque a palavra de Deus na velha aliança era digno de morte quem fosse apedrejado, ou quem estivesse adulterando, ou tivesse relacionamento com uma prostituta, fosse pego em ato de adultério, era apedrejado. Na nova aliança agora ficou mais difícil, mais pesado ainda. Jesus falou que se ao menos olhar e cobiçar, cometeu adultério em seu coração. Portanto que o obreiro tem que ser um obreiro respeitado.
Ele tem que olhar todos na terra, mulheres, irmãs, e nunca cobiçar. Amém, igreja? Por isso que é fundamental, importante estar casado. É importante isso. Porque mesmo que o homem seja morto na carne, que existe homem assim, ele não tem sexo, irmão. Ele jejum e ora, consagra tanto que ele não tem sexo. Mas aí ele está de frente a uma obra, tudo quanto é mulher na terra vai querer ir lá. Porque o homem é obreiro, é o único solteiro, é o homem santo, que nele é o Espírito Santo de Deus. As mulheres chegam e querem, ai meu Deus, eu quero casar com esse, ai meu pai. E ficam cobiçando o homem, ao invés de ir para a igreja para adorar a Deus. Então é um problema já na igreja, o homem que não é casado, não está na frente da obra, liderando uma igreja sozinho. Amém? Então esse toque é muito importante. A prostituição, ela vem no ver. Então cuidado com o WhatsApp, Facebook, redes sociais. Cuidado com o outdoor, cuidado com revistas. Cuidado aonde você está sozinho, porque uma das coisas mais tenebrosas que tem, aleluia, na vida de um homem, é ele pensar que quando ele está sozinho, Deus não está de olho nele. Porque foi assim com Davi, não foi? Quem não sabe, é monarca, levita, compositor, um homem que era líder de exércitos, general, rei, comandante, segundo o coração de Deus. Sabe o que ele fez? Certo dia chegou um homem nele, oficiais, não precisa ir para a guerra não, precisa não, pode ficar aí, Davi, descansa um pouco das batalhas. E ele pegou e acordou certo dia e foi passear onde? No palácio. Quando ele vai passear, ele chega lá no parapeito e ele olha para baixo e vê quem? Betseba, banhando nua. Ele manda que os oficiais dele chamar. Sabe o que diz a palavra do Senhor a respeito disso? A interpretação é clara, que todo homem que para de batalhar no reino espiritual, ele cai. Todo homem que para de jejuar, consagrar, ele vira um prostituto, rapaz. Mesmo estando em cima do altar. Para de jejuar, para de orar, para de ler Bíblia, para de vigiar para vocês verem onde vocês vão parar. Por isso vocês vão ver pastores aí prostituindo. Ele larga um aqui, casa com a outra ali, larga a outra lá, casa com a outra lá. Isso é prostituição, porque ele não aguenta a carne velha imunda dele. Observe bem isso. Obreiro tem que batalhar de noite, senão ele cai na prostituição. Aleluia. Bendito é o Senhor. E até a sua morte, tá? Porque a carne, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo de número 1, o texto vai dizendo assim, que nós, quando somos engodados, somos atraídos pela nossa própria concupiscência, que é desejos carnais, que nunca vai desaparecer. Por quê? Porque o homem casado, ele tem a esposa, então ele tem uma vida conjugal ativa. Então se ele tem uma vida conjugal ativa, ele é carnal, ele vive numa carne. É impossível o homem ser, aleluia, um homem que tem a vida sexual ativa para a esposa, nunca, aleluia, olhar uma irmã ou achar bonita ou feia. Só a esposa dele que é a mais linda da terra, é a mulher mais desejada para mim, é o que eu amo, que eu dou. Aí eu estou mentindo. Minha esposa é linda, maravilhosa, eu a amo, eu a desejo, mas existem outras mulheres bonitas. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Eu sou o pior dos miseráveis, eu sou pecador se eu falar que não. Como tem outros homens bonitos e ela também acha, porque nós estamos com a vida sexual ativa. Agora, se você é eunuco e consagra, vigia, sua carne é morta. Você acha a aparência, mas não tem desejos sexuais, porque você não tem relação. Você é um homem santo, uma mulher santa, você é puro 24 horas, porque você não tem desejos carnais na área sexual. Amém? Está esclarecido? Porque eu acho que tem muita hipocrisia por aí afora, tem muita coisa errada sendo pregada aí. Amém, igreja? Porque uma vez, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Eu orei, eu não aguentava mais. Eu falei, pai, eu não quero nem olhar para uma mulher e achar bonito, não.
Eu quero só minha esposa. Eu quero só viver para ela. Eu fui para 3 dias de consagração ferrada. Deus falou assim: se eu tirar seu sexo, meu filho, nem para ela você tem mais. Vai se você parar de achar, você não vai ter desejo nem nela. Vai lá para você ver. Depois de 3 dias de consagração, você não quer nem a mulher mais. Aí o Paulo falou assim: olha, quando vocês forem orar e jejuar, consagrar, faça isso em consentimento mútuo. Por quê? Porque senão alguém vai ser tentado pelo diabo. Consentimento mútuo. Se você ficar muito tempo jejuando e consagrando com a sua esposa, você não quer nem aberar ela e nem ela você. Vocês vão ser como meninos. Tudo dentro de casa. Não quer mais nada de relação sexual. Não tem desejo mais. Nunca experimentou isso, por isso que vive na carne. Amém? Consagra dia e noite para vocês verem. Aleluia. E você não quer nem saber dela e ela nem de você, somente como 2 irmãos. Jesus falou uma coisa muito importante para os saduceus. Ele falou o seguinte: olha, erreis por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Vocês não vê que na ressurreição não casam e não dão-se em casamento? Seremos como quem? Anjos. Não tem sexo, não tem desejo mais. Acabou, já era. Jesus falou isso. Aí, hoje em dia nós podemos experimentar isso na terra. Os carnais não conseguem nem jejuar a tal nível. Não conseguem. Eles vivem na carne. Eles vêm para a igreja na carne. A congregação é de carnais. Os pastores são carnais. Observam, estou falando de coisas loucas para o mundo lá fora. Estou falando de coisas espirituais que só definem espiritualmente. Só isso. Eu estou falando de coisas que quem experimenta pode falar. É mistérios. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Amém, igreja? Então é assim na vida de um homem. Prostituição, tenha cuidado. Aí a outra é qual? Vocês estão por dentro? Ganância. O crente ganancioso você conhece, irmão. Como é que vai ser obreiro de jeito? Quando começar a pegar no dinheiro, hein? Quando começar a pegar no dinheiro, aí fala assim: não vou devolver para a sede não. Ou começa a gastar o dinheiro que é da sede. Aí o que acontece? Sepultura está aberta. Ou então nem precisa abrir, né? Só diante de Deus falar: ladrão. Ele olhar e falar: ladrão. Ganância vai entrando. Ganância. Qual que é o defeito do ganancioso? O terrível, não é nem de meter a mão. O maior defeito que um ganancioso tem, sabe qual que é? O defeito destruidor de um ganancioso é relaxar na doutrina para entrar mais gente para a igreja e dizimar. O maior defeito não é nem meter a mão nas ofertas e nos dízimos. É porque o ganancioso, ele quer ver muita gente, principalmente quando a obra cresce. Pastor, começar a ter 2, 3 igrejas, irmão, você sabe quem que ele é. Se ele tiver 3 igrejas, você já sabe quem que ele vai ser. A doutrina relaxa, que ele vai vendo o dinheiro entrando. Aí ele vai ficando ganancioso. Não, mas peraí, olha, aí a mensagem é muito. A mensagem era: negue-se a si mesmo todo dia e siga Jesus. Aí agora quando os irmãos começam a dizimar e ofertar, e 3, 4 igrejas, e ele vai vendo que vai entrando 4, 5 mil por mês, aí sabe o que ele vai fazendo? Não, peraí, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Vem, continua. O Espírito Santo te convence do pecado, pode ficar tranquilo. Aí quem que prega aqui e ensina? Aleluia. Não é o Espírito Santo? Ele esquece disso, que o Espírito Santo vai te convencer do pecado através da Sagrada Escritura. E aí ele fala: vem, continua. Quantos amigos conhecidos nossos estão assim? O ganancioso, ele libera a doutrina, ele some dela. Aí sabe o que está escrito aqui? Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo de número 4. Vocês querem ver uma coisa aqui clássica, clara? 2 Timóteo capítulo de número 4, vai dizendo assim, ó. Versículo de número 3, para que nós venhamos andar logo. Acelerar.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ele disse assim, nos últimos tempos, primeiro ele vem dizendo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, viu, Timóteo? Eu estou chamando sua atenção. Eu estou te dizendo, conjuro-te diante dos vivos e dos mortos, ou diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ele falou que pregues em tempo, em fora de tempo. Não, ele está falando da palavra, não para dela, fala dela dia e noite, não minta, não venha persuadir, não venha tentar ludibriar, rodear toco, mas pregues a palavra em tempo, em fora de tempo. Redáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina. Não vão sofrer mais, irmão. Tendo 3, 4 igrejas, não quer mais sofrer, não. Eles falam o quê? Moço. Mas tendo comichões em seus ouvidos, amontoarão para si doutores. Aí eles falam assim, eu vou levantar 3, 4 homens de qualquer jeito, até mulher. O importante é elas encher a igreja lá que eu vou colocar elas, ou eles. O importante é eles encher a igreja e dizimar aqui para sede. É esse o foco. Tendo comichões em seus ouvidos, amontoarão para si doutores. Os homens vão ficar expert em desfolar as ovelhas, expert, doutores em falar, dá e tu receberás, vem, contribua, derrama, vende lote, vende casa, mas Deus vai te honrar se você fizer um sacrifício maior. Ué, se eu fosse citar a pessoa de jeito aqui, eu arrebento. Está entendendo? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejos carnais, que relata também ganância. Ganância é um desejo carnal. Amém? Ganância. Ok? Aleluia. 2 Pedro capítulo de número 2 fala sobre isso. Epístola do apóstolo Pedro. Os falsos mestres que cairão na doutrina de Balaão ficarão com desejo. Onde estão esses homens? Se o apóstolo Paulo pregou tanto a respeito desses homens, por que nós temos que ficar calados olhando esses homens agirem? Nós temos que alertar as ovelhas, para que as ovelhas não caiam nessa armadilha do diabo. Aleluia. Amém, igreja? Pastor, então peraí, eu não vou contribuir, isso é uma outra mensagem, para. O que eu estou falando aqui é uma coisa. Quando eu for pregar sobre dízimo e oferta, é outra. Aí vocês vão ter que contribuir. Aí eu vou entrar nessa passagem do que quem semeia mais vai fazer o quê? Colher mais. Aí eu vou entrar nesses temas. Mas o meu foco principal é ver você subir para o céu. É regeneração de alma, tendo crentes fiéis na terra, que está faltando, está sendo escasso, irmão. Nós estamos sofrendo. Cadê os cristãos? Se levantar uma nova ordem mundial e falar nega Jesus, ou então sua cabeça voa, eles tudo nega, porque são pessoas que estão sendo alicerçadas de qualquer maneira. Não aguenta. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 3, ele falou que ele veio e lançou um fundamento, um alicerce, que é Jesus Cristo. Aí ele falou assim, ó liderança, cuidado, porque eu vim e coloquei. Olha, cuidado vocês que edificam, que vai crescer essa igreja. Se vocês crescerem a igreja, ele ainda põe 6 matérias-primas. Ele fala assim, cada um vai edificar a igreja na terra, cada líder, o apóstolo Paulo está dizendo. Porque 1 Coríntios 1, 2 e 3 fala sobre a liderança. Porque ele vai dizendo que Apolo não é nada, Paulo não é nada, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele falou, cuidado, quem edifica sobre esse alicerce, sobre esse fundamento que eu coloquei, que é Jesus Cristo. Porque cada um, olha o que vai dizendo, ele fala 6 matérias, edificando, casa, que é templo de Deus, de ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. Existem igrejas edificadas dessa forma: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, 6 matérias-primas. Cada pastor vai edificar uma. Está entendendo? Eu tenho essa obrigação, tá vendo, liderança? Eu estou falando de quem vai ser líder. Você tem uma obrigação. Se você não edificar essas pessoas dessa forma, elas são templos de Deus. Eu tenho a obrigação de edificar numa dessas matérias. Ele disse assim: o dia a declarará qual seja a obra de cada um. Ela será provada pelo fogo. Cada obra. Sabe o que é o fogo? As adversidades na vida lá fora, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida espiritual. Se o pastor não tem a capacidade de te edificar nessa área, você vai se tornar de palha, você vai se tornar de feno. As adversidades vêm e te queima, e você cai, e você não presta para nada. É isso que está acontecendo. Estou explicando certinho? Eu estou explicando certinho. Então é isso aí. Aí eu falo assim: o dia declarará a obra de cada um. Vai ser provada pelo fogo. Se a tal permanecer, o tal receberá galardão. Amém? Glória a Deus, aleluia. É muito importante isso. Tem que estar todo mundo sabendo que nós temos que morrer por Jesus Cristo. Nós temos que morrer por Jesus Cristo. Aí os crentes vão parar de falar: eu não vou para o culto hoje porque eu tenho que passar ali no escuro. Eu não vou para o culto hoje porque eu tenho que... Por quê? Porque são palha. São palha. Vem vento, vem o fogo, eles não aguentam. Então é isso, nós temos essa obrigação. Então você, obreiro, saiba que Deus, a palavra de Deus diz que há mais duro juízo para nós que estamos aqui pregando. Deus vai vir com grande ira sobre os pastores. Ira. O Hades, o lugar de tormento, o inferno, vai ser terrível, porque Jesus vai estar lá, diz a Bíblia. Ele é terrível. Aí sabe o que acontece? Você lembra de Nero? Ele matou milhões, ele cerrou pessoas ao meio, ele queimou nas arenas, ele colocava pendurado, todo mundo já viu aqui, Espelho dos Mártires. O que Nero fez, o que Domiciliano, o que todos os outros imperadores fez, eles atrocidaram, mataram. Aleluia. Aqueles homens eram diabólicos, tenebrosos, não eram? Eles não eram terríveis? Hitler, Mengele, homens que mataram, atrocidaram cristãos. Os pastores serão julgados pior do que eles. Eles não serão julgados pior do que os líderes. Os líderes, para Deus, vai ser pior do que esses homens. O obreiro que levanta aqui e vive prostituto, o obreiro que levanta e vai prostituir, esses obreiros gananciosos, pastores gananciosos, vão ser julgados pior do que Hitler, pior do que Nero, pior do que aqueles imperadores. Deus vai ter mais ódio deles, mais ira contra eles. Aleluia. Mas meu Deus, por quê? Por quê? Quando eles matavam, os irmãos iam para a arena. Jesus tem misericórdia de mim, os leões vinham e estraçalhavam. Jesus tem misericórdia de mim, o soldado de Hitler vinha e matava. Os cristãos iam para o céu na hora. Eles faziam um favor para Deus. Agora os pastores levam a sua alma para o inferno. Os pastores conduzem as pessoas para o inferno. E Deus falou, era melhor, sabe o que Jesus falou? É melhor que pegar uma pedra de moinho, uma bem pesada, vai lá para o meio do lago e lança lá, meu filho. Que você que desvia os meus filhinhos do meu caminho, que é a verdade aqui, ó. Tá vendo por que eles vão ser cobrados mais? Por isso. Vocês não estão entendendo. Tá pensando que você é obreiro? Eu vou ser obreiro. Vocês vêm para cá com esse intuito,
de morrer na presença de Deus, isso é um homem de Deus. Senão para Deus não presta. Por que não prega assim para a liderança? Por que não levanta os obreiros assim hoje em dia? Aí vai ter obreiro que presta no altar, né? Porque senão... Agora quem quer ser obreiro, diga glória a Deus. Quem quer ser obreiro, diga aleluia. Então você se prepara, aleluia, porque o gozo é maior ainda lá na glória. Jesus falou assim: não tem aquele que não largou pai, mãe, família por amor de mim, que eu não venha dar 100 vezes mais para ele nesse presente século e muito mais na vida vindoura, aleluia. Campos, famílias, tudo eu darei a ele, aleluia. Está pensando que é só sofrer, né? Não, filho, vai ser muito bem recompensado. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé.